Há 3 semanas das eleições municipais, os grandes partidos que compõem coligações em todo o país revelam suas estratégias finais em busca da vitória, mas principalmente da eficiência nas gestões, cobrados pela população. Após receber representantes do PP, PMDB, PT e PSB, a Tribuna Independente de Brasília entrevista hoje o presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado Marcos Pestana. Muito bem, eleições 2012, hoje um representante do PSDB aqui na Rede Vida de Televisão, direto de Brasília. Boa noite, deputado federal Marcos Pestana de Minas Gerais. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Boa noite, minha colega de apresentação, Denise Rotenburg, ela que é a colunista do Correio Brasiliense. Boa noite, Leandros. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo e boa noite para você que nos assiste. E a Denise já apresentou aqui meu outro colega de bancada, o Leandro Kleber, que também é repórter do Correio Brasiliense. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Denise. Boa noite, deputado. Boa noite a você, telespectador que está nos assistindo. Como você sabe, o programa é ao vivo em rede nacional. Eu gostaria de convidá-lo a participar mandando suas perguntas por fax, Twitter, a Denise já está conectada aqui, telefone ou e-mail, saiba como. A Tribuna Independente é um programa interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 3355 8432. Pela internet, através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter, @DeniRotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. O deputado federal Marcos Pestana é um dos expoentes do PSDB, da Executiva. Vamos falar hoje de eleições nacionais e de assuntos relativos à Câmara dos Deputados também, que hoje está pegando fogo aqui em Brasília, inclusive deste momento. Ele é economista, professor universitário lá de Juiz de Fora, licenciado, flamenguista e já foi secretário de saúde durante 7 anos na gestão de Aécio Neves. E cruzeirense também. E cruzeirense, tem que puxar para o lado de Minas também, né? Deputado, recentemente nós recebemos aqui na Rede Vida, em alguns programas, representantes do PSD, do PT, e eles traçaram metas para as eleições deste ano. PSD quer eleger 500 prefeitos, 10 mil vereadores, PT, o Eloy Pietá, secretário-geral, falou que quanto mais eleger melhor, não tem meta, e o PSDB? Isso tem um pouco de muito chute nisso aí, não tem ciência. Mas há uma meta-desafio que a Executiva Nacional traçou de eleger cerca de 1.000 prefeitos. 1.000 prefeitos, o senhor acha muito ou pouco? Não, nós temos temos pouco mais de 700 hoje. E nós estamos, o peso é muito diferenciado. A política nas cidades pequenas, de 5, 10 mil habitantes, é totalmente diferente das grandes cidades. Tem pesos absolutamente diferenciados. E nós estamos muito bem nas capitais, nas grandes cidades, a projeção é muito favorável. O PSDB vive um bom momento politicamente, do ponto de vista de reafirmação dos seus princípios, suas diretrizes ideológicas e de desempenho. Nós estamos bem com Arthur em Manaus, com o Firmino em Teresina, com o Rui, estamos com os aliados, o ACM Neto em Salvador, o Márcio Lacerda em Belo Horizonte, quer dizer, em Curitiba, muito bem, na aliança com o PSB. Então, o quadro é muito animador. Nosso quadro é muito mais promissor, por exemplo, que o PT. Mas nas prefeituras menores, você está falando no interior do Brasil, não conta mais a questão do governo federal? Olha, é claro que a presença do governo federal, dada a concentração de recursos tributários, o modelo federativo totalmente equivocado que nós temos no Brasil, é evidente que o governo federal tem seu peso específico. Mas a cidade interior, em Minas, por exemplo, há uma tradição firmada a partir do PSD e da UDN, isso veio de pai para filho, de avô para neto, e assim, são famílias que se organizam, tem um lado e tem outro lado. Não tem negócio de PT, PSDB, PMDB muito consolidado, PSB. São famílias, grupos que se articulam ao longo da história, tem um lado e tem outro lado, e eles têm um processo de competição histórico.
Então tem muito pouco das cidades onde há uma opinião pública formada, onde há imprensa, onde há televisão. São processos diametrais. Inclusive em Minas tem um fato curioso. Em muitas cidades, para além do sistema partidário, tem apelidos, tem símbolos. Eu tenho uma cidade, Andrelândia, que é viado contra caranguejo. Meu Deus, como é que fica lá? Como é que fica essa situação lá? Não, são coisas carregadas e que são heranças da UDN do PSD. Exatamente. Tem a pomba contra o gavião em São João do Manteninha, tem uma que é handap, carpim gordura, assim, umas coisas que são de típicas e caracterizando isso. Na verdade, existem dois grandes blocos que se confrontam historicamente, diferente das grandes cidades, onde o peso das estruturas partidárias, das referências ideológicas é um pouquinho melhor, porque a nossa estrutura política ainda é muito incipiente, o quadro partidário ainda é muito pouco sólido. Quem tem mais peso em Minas? Dilma, que é mineira também, ou Aécio Neves? Não, o grande líder de Minas, primeiro vamos esclarecer de vez uma coisa. A Dilma não é mineira, ela tem uma certidão de nascimento de Belo Horizonte, mas a identidade é gaúcha. Mas e o Lula acabou de falar isso, não sei se vocês viram. No programa do PT lá no Sul. No programa do PT, ele fala que é importante o PT retornar à prefeitura de Porto Alegre para estar alinhado com Tasso Genro e logo agora que tem uma mulher gaúcha dirigindo os destinos do país. Ela não gosta de pão de queijo e cafezinho, ela gosta de chimarrão e de churrasco. Eu tenho certeza disso. E, na verdade, existem 8 ministros gaúchos. Um mineiro que é da cota pessoal, não é por ser mineiro, é por ser amigo desde a juventude da luta contra a ditadura, o ministro Fernando Pimentel. Então, na verdade, o grande líder dos mineiros, e a demonstração está nas últimas eleições, nós ganhamos com grande vantagem as últimas 3 eleições para o governo de Minas. Nós podemos ter em 2014, então, chimarrão contra pão de queijo, é isso? Certamente. Será uma disputa bonita. Podemos ter outras coisas também, pode ter frevo, pode ter alguma coisa dos seringais. Isso, como é que está essa relação? Dos seringais, pode vir alguém do seringais, alguém do frevo. Eduardo Campos, o governador de Pernambuco? Não, eu estou homenageando o folclore de Pernambuco. Não, eu acho que o quadro está todo aberto, é um equívoco. É um equívoco pensar de forma prematura. Há um equívoco profundo de análise e a história desautoriza essa coisa de achar que as eleições municipais consistem no prefácio, a antessala das eleições. São completamente expurgadas. Cada eleição é uma eleição. Eu vou citar 2 exemplos. Quantos prefeitos o Collor tinha quando se elegeu o presidente da República? Quantos? Quase nenhum. O PRN Você era conta em 2 mãos. Era o Partido da Juventude, virou PRN, era incipiente e, na verdade, ele fez a inauguração do marketing político moderno no Brasil. Através da televisão, ele cresceu e se consolidou. O Geraldo, por exemplo, ele perdeu a eleição para prefeito, 2 anos depois se tornou governador de São Paulo. Não há essa conexão, essa relação de causa e efeito entre eleições municipais. Inclusive, o nosso presidente Sérgio Guerra encomendou ao professor Lavareda, no início de 2011, uma pesquisa para o planejamento estratégico do PSDB e ficou demonstrado o seguinte, a eleição de prefeito tem alta correlação com a eleição de deputado. Isso é importante porque o número de deputados eleitos repercute em tempo de televisão e fundo partidário. Mas tem baixíssima correlação com a eleição de presidente. Então, essa eleição é uma eleição municipal. O povo é tudo menos bobo. Ele é pragmático, ele quer saber de quem vai cuidar das ruas, quem vai cuidar das praças, quem vai cuidar da saúde pública, do posto de saúde, da qualidade das crianças no ensino fundamental e no ensino infantil. Então não há essa conexão automática. É claro que você ter alguma capilaridade, estruturas em cidades polos, facilita uma eleição presidencial, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa. Mas essa briga entre PSB e PT em alguns municípios, isso já não leva à disputa presidencial em 2014? Não, eu não faço esse raciocínio, porque a gente faz ex post uma análise de engenheiro de obra pronta. Por exemplo, o rompimento em Fortaleza teve causas domésticas. O rompimento em Pernambuco são causas endógenas. O rompimento em Belo Horizonte tem uma história própria. Vista a posteriori, nós já estávamos aliados em Curitiba.
o governador Beto Richa já tinha feito uma aliança com o prefeito do PSB. Aí você percebe o conjunto dos movimentos autônomos e aí faz uma tese conspirativa que é um rompimento do PSB com o PT. Não necessariamente. E não digo nem que sim, nem que não, mas não caracteriza. Nesse momento, são eleições autônomas com causas próprias. Cada cidade tem uma dinâmica. O senhor acha que em 2014 Eduardo Campos pode se lançar à presidência, desafiando aí? Não, eu acho que a democracia é boa por isso mesmo. Ele tem uma interlocução muito boa com Aécio. O Aécio é o nosso candidato, é o grande líder da nova geração de políticos, é o maior líder da oposição. E tudo indica, embora seja precipitado falar nisso no momento, a conjuntura, quem sabe como é que a economia brasileira vai estar em 2014? Quem sabe como é que vai estar a avaliação do governo Dilma? Como é que a gente pode imaginar essa luta interna do PT? Pode ter muitas variantes aí. Então é tudo muito precoce, mas com o julgamento tem repercussões fortes no PT. O PT não vive um bom momento, né? Ele está acuado pelo julgamento do PT, essas denúncias da Veja e o silêncio retumbante do ex-presidente Lula. A Dilma vetou duas coisas hoje que é impressionante. O PSDB conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma emenda, uma medida provisória que zerava os impostos da cesta básica. E ela vetou hoje, inclusive contra os trabalhadores pobres. Era um projeto do PT que foi tirado e o Bruno Araújo, líder do PSDB, acabou colocando de novo na MP. Porque o PT jogou para a plateia. 7 deputados do PT fizeram um texto, um projeto de lei, e isso é uma discussão interessante. O Congresso hoje está virando uma nulidade em termos de instituição democrática. Muita interferência do Executivo? Não, você vê, num momento, ele é um anexo do Palácio do Planalto, o Congresso hoje. Você vê o Poder Judiciário se fortalecendo, o processo do mensalão fortalece muito e é pedagógico para a população sobre o papel do Judiciário na democracia, coisa que, por exemplo, na cultura americana é muito visível. Aqui no Brasil as pessoas não têm tanta consciência do Poder Judiciário na democracia. Então o Poder Judiciário está num momento de fortalecimento. O Poder Executivo aqui sempre foi forte, desde Getúlio, desde a superação da República Velha, sempre o Poder Central foi muito forte, com alguns momentos descentralizantes. O Congresso hoje, e pior que o que me incomoda, nós temos 100 deputados e 18 senadores. Então, nós lutamos lá toda noite, toda semana, mas a maioria absoluta não está nem aí para a defesa das prerrogativas. Mas no governo Fernando Henrique também não era assim? Não, nesse nível não. Você vê o negócio da lei de licitação. O regime direto de contratação, o RDC, que tem vários méritos, a 8666, que preside as contratações públicas de serviços e obras, ela foi feita num ambiente pós-Collor, da crise do impeachment. Então, se caiu num extremo, ela foi extremamente rigorosa, ela foi extremamente severa e burocratizante. Ela tem que mudar, tem vários avanços, mas tem problemas graves. Aí, colocaram o que a gente chama de jabuti, ou Frankenstein, ou contrabando numa MP. O poder de um relator de MP é impressionante. Então botaram lá o RDC, só é exceção, não é regra, não é a nova lei. Botou para Copa e Olimpíada. Ponto. Logo na frente, estendem para o PAC. Há 15 dias atrás, estendeu para a educação. Gurinha mesmo estende, através de jabuti, através de remendo, para a saúde, para saneamento e tal. A nova lei vai surgir através de emendas de relator colocadas lá, sem ter nada. Eu não sei se todos conhecem a história do jabuti, mas lá em Minas se fala isso, que jabuti não sobe na árvore. Se ele está na árvore, ou é enchente ou é um monte de gente. E no Congresso não teve nenhuma enchente. Aliás, teve uma enchente outro dia. Teve uma... Não, cachoeira não é bom tocar nesse assunto. Mas assim, houve uma desatenção do Congresso com as suas próprias prerrogativas. Essa MP do setor elétrico, que todos nós somos favoráveis a baixar a tarifa para as pessoas físicas e para a indústria. Mas isso era uma coisa típica para um projeto de lei que fosse amplamente discutido, debatido com especialistas, com os estados, com o mercado.
É uma vocação, tem um fantasminha chavista, bolivariano, na alma petista. Ainda bem que a democracia é plural e se consolidou, porque tem muita gente no PT que gostaria de uma filosofia de partido único. O senhor estava falando das votações do Congresso. Emilson Costa, aqui no Twitter, pergunta se a presidente vetar de novo a votação o projeto da MP do Código Florestal, se fizer, demonstrará não reconhecer a vontade da maioria? Isso é típico. E acabei de sair do Congresso, votamos agora o acordo que foi feito na comissão. Alguns extremistas de lado a lado, dos ambientalistas, dos ruralistas, votaram contra. Mas foi o acordo possível, que brotou no Congresso. E o líder do governo, Arlindo Quinaglia, não pôde garantir que não vai haver veto. Aliás, pelo bilhetinho que o recado meio severo que mandou para as duas ministras e que vazou em público, porque essas câmaras que vocês têm atualmente vazam tudo, Vacareza já sofreu por isso, e também pegaram o puxão de orelha na Ideli, na ministra Isabela, do Meio Ambiente. Se ela não vetar, inclusive desmoraliza os bilhetes que ela manda. Né? Mas, quer dizer, foi o consenso possível, na casa democrática onde está o pluralismo. O parlamento representa o todo, o governo representa uma parte, a parte majoritária em determinada circunstância histórica. Então, há que se ter respeito. A Dilma, na mesma medida, a presidente Dilma vetou não só a cesta básica, como vetou uma emenda do senador Flecha Ribeiro, do Pará, que introduzia isonomia de tratamento a CEFEM, que é a contribuição, o chamado royalty do minério, a contribuição financeira sobre exploração mineral, o tratamento, as transferências, que já está, o próprio texto dava aos impostos federais um tratamento. A única coisa que o Flecha advogou na emenda dele, que foi aprovada, acolhida pelo relator e aprovada pela comissão e pelo plenário, é que se desse o mesmo tratamento. Então a presidente Dilma, de uma só tacada hoje, agrediu a economia popular contra as donas de casa e os trabalhadores pobres, não desonerou o carro, automóveis, mas não desonerou a cesta básica. Então, é uma agressão à economia popular e, por outro lado, uma agressão ao Pacto Federativo, porque discrimina os estados. Minas perde quase 300 milhões, é a projeção que fazemos por ano. E o senhor acha que foi proposital essa coisa, para não deixar dinheiro para Minas, nem para o Pará? São governados. Não, eu acho que não. O argumento usado é que não se quer abordagem tópica e que ela vai mandar um compromisso com os governadores e com os estados produtores, municípios, mudar o marco regulatório. Só que uma pessoa muito enfronhada no setor diz que eu falei, você acredita que vai mandar? Ele falou, não, vai estar compromissado, dia 30 de fevereiro chega no Congresso. Eu até custei a reagir, entender, aí lembrei que não tem 30 de fevereiro no calendário. Então, estamos aguardando um novo marco. O senador Aécio, relator, e conseguiu um acordo de procedimento para votar a alteração da alíquota e da base de cálculo da CEFEM, do royalty do minério. Não sei se o governo vai vetar e tal. Na verdade, o Congresso hoje está fragilizado por é uma maioria massacrante. E eu costumo dizer, o Sérgio Abranches, cientista político, cunhou o termo presidencialismo de coalizão. Quando ele analisou, o pessoal falava presidencialismo mitigado, no texto da Constituição de 88, porque tinha toques de parlamentarismo ali. Só que eu costumo dizer que o chamado presidencialismo de coalizão virou presidencialismo de cooptação. Então, os partidos, a maioria é conquistada, não mais com mensalão, mas com emendas parlamentares, com verbas orçamentárias e com cargos. Por falar em mensalão, tem uma outra pergunta aqui de Emilson Costa, ele é do Rio de Janeiro, aqui no Twitter. Ele pergunta, como o senhor avalia o discurso hoje do senador Jorge Viana, dizendo que mensalão é cria do PSDB? O Jorge, que é um grande amigo, inclusive foi presidente do conselho lá de uma grande empresa mineira e sempre teve uma acolhida muito carinhosa por todos nós lá, e o Aécio o respeita muito. Ele foi
teve um período na Elibras, que é uma grande empresa de helicópteros lá em Itajubá. E é um dos mais lights. Eu estranhei. O PT do Acre é o que tinha melhor interlocução com o Fernando Henrique e com o PSDB. E eu não sei se ele está sendo... Às vezes tem os menos radicais que atendem às patrulhas e aí faz um discurso mais ousado. Não existe isso de cria, pelo menos. Mas não há uma investigação do Ministério Federal. Há um processo instalado, ocorreram problemas em uma campanha específica e que foram de natureza eleitoral, aí tipicamente eleitoral. E foi numa eleição estadual, no caso, não no mesmo discurso do PT, deputado? Não, eu acho que todo mundo, tolerância zero com a corrupção. Não há que se transigir com a corrupção, e o que vários ministros falaram no julgamento do mensalão. Não interessa muito o destino, interessa a origem dos recursos. Não importa muito se é financiamento de atividade de campanha, se é compra de apoio parlamentar ou se é enriquecimento ilícito. O que importa nós temos que ter uma mudança radical. O imperativo ético está colocado, precisa uma mudança radical e que passe, inclusive, pela reforma política. É um assunto que nós devemos tocar agora, daqui a pouco, no segundo bloco. Conosco hoje, deputado Marcos Pestana, deputado federal de Minas Gerais, ele é presidente do PSDB e é da Executiva. Comigo à mesa, Denise Rotenburg e Leandro Kleber, eles são do Correio Brasiliense. Claro, você, telespectador, pode mandar suas perguntas. 0 operadora 17 33558432, aparece na sua tela, ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Voltamos já. Deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro. Pestana, meu companheiro. Se o quadro atual da política brasileira tivesse o PSDB no governo, com todas as acusações que estão aí, o PT teria praticamente parado o país. Por que a oposição está tão light nessa questão? O que falta à oposição a...
bem, voltamos com o Tribuna Independente. Hoje recebemos direto de Brasília o deputado federal Marcos Pestana. Ele é presidente do PSDB de Minas Gerais e da Executiva Nacional. O assunto: eleições 2012 e conjuntura política no Congresso Nacional. Comigo à mesa, Denise Rotenburg e Leandro Kleber, eles são do Correio Brasiliense aqui de Brasília. Gostaria de convidar você mais uma vez a mandar suas perguntas durante o programa. 0 operadora 17 33558432 redevida.com.br. Estamos ao vivo em rede esperando sua pergunta. Deputado, antes de nós retomarmos o assunto que é reforma política, que ficou pendente aí no primeiro bloco, eu gostaria de fazer a participação do deputado Jair Bolsonaro, que mandou uma pergunta para o senhor lá do Congresso Nacional hoje. Deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro. Pestana, meu companheiro. Se o quadro atual da política brasileira tivesse o PSDB no governo, com todas as acusações que estão aí, o PT teria praticamente parado o país. Por que a oposição está tão light nessa questão? O que falta à oposição a movimentar as massas para desmistificar esse partido que tanto mal tem fazendo o país desde a sua criação? Eu concordo. Deputado Bolsonaro, a oposição também não é única. Existem vários segmentos, estilos e conteúdos diferenciados no espectro das oposições. O senhor mesmo manifesta uma posição mais radical e posições mais extremadas. Eu tenho consciência plena, e é muito importante, eu acho bom a gente esclarecer isso, o PSDB é completamente diferente do PT. Nós não procedemos como eles procediam. Eles tinham um projeto de poder e votavam, independente da avaliação de mérito, do conteúdo, eles se colocavam na perspectiva do quanto pior, melhor. Do a governo, sou contra. O PSDB não age assim. E o senhor sabe bem, eu mesmo encaminhei a favor do projeto de criação da Previdência Complementar dos Servidores. O PT lá atrás foi contra. O PT foi contra Tancredo no colégio eleitoral, foi contra o Plano Real, foi contra o PROER, ele foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi contra o governo Itamar, foi oportunista. Como diz o grande líder Aécio Neves, o PT sempre que tem que optar entre o PT e os interesses nacionais, opta pelo PT. Nós não fazemos oposição por oposição e temos uma boa, os nossos maiores líderes, vamos citar Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves, eles seguem uma boa tradição de Tancredo Neves, de Juscelino Kubitschek, de que a política é a arte de construção de consensos, de trabalhar para o interesse público. Não é uma guerra. O Tancredo falava, adversário não é inimigo. A política é a arte de construir consensos. Nós não vamos agir como o PT agia. Nós temos um outro estilo. Ser firme e radical no sentido literal da palavra, e ir à raiz dos problemas e apontar soluções, não quer dizer ter uma retórica vazia e oportunista. Você pode ser contundente, você pode ser firme, expressar conteúdo, mas não ter essa posição. E aí eu toco num caso concreto, que é uma história muito importante, que nós somos cobrados. Muitos dizem que no dia que Duda Mendonça fez o depoimento dele na CPI dos Correios, nós deveríamos, vocês lembram melhor do que eu, vocês estavam em Brasília, eu estava em Belo Horizonte, vários petistas saíram chorando, vários